Olá pessoal, vamos aí mais um conteúdo, na verdade uma revisão de hidrocarbonetos de cadeia aberta, também chamados de acíclicos ou alifáticos. O primeiro são os alcanos, que possuem apenas ligação simples entre carbonos. O infixo vai ser AN para aí os alcanos. Os alcenos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem dupla ligação entre carbonos. E o meu infixo vai ser EN. Os alcinos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem tripla ligação entre carbonos. E o meu infixo vai ser IN. E por último, os alcadienos, que possuem duas duplas ligações entre carbonos. E o meu infixo vai ser DIEN, representando aí duas duplas. Agora, para que eu possa dar nome para essas minhas moléculas, eu sigo aquele mesmo procedimento, iniciando aí pela minha ramificação, quando houver. Se não houver, eu já vou diretamente para o meu prefixo, que é a quantidade de carbonos. Depois, o meu infixo, que são aí representando as insaturações que eu tenho entre carbonos, né? E por último, a função orgânica, que no caso destes daqui, como são hidrocarbonetos, a terminação vai ser O. Iniciando aqui pelos alcanos, a minha cadeia principal é essa, que possui apenas dois carbonos. Dois carbonos é ET, AN, porque só tem ligação simples entre carbono, hidrocarboneto termino com O. Vamos ver aqui o nosso alcino. Essa é a cadeia principal. Eu vou começar a numerar dessa extremidade para que a minha insaturação, a minha tripla, fique com menor número. Então, eu tenho aí uma cadeia com 5 carbonos e a minha tripla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, eu pego sempre o de menor número, vai ser 2. Então, a minha nomenclatura fica da seguinte forma. Pente, porque eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal. 2 IN, porque no meu carbono 2, né? Na verdade, entre o 2 e o 3 eu tenho uma tripla, mas eu pego de menor número, 2 IN, representando aí a minha tripla. E termino com um O, porque é um hidrocarboneto. Os alcenos, agora a minha cadeia principal é essa. Eu vou novamente começar a numerar aqui da minha direita para ficar mais próximo, com menor número, né, a minha insaturação, porque a minha insaturação ela tem prioridade à minha ramificação, então vai ser carbono 1, 2, 3, 4. Então, eu também tenho aqui uma ramificação, né, que eu chamo de metil, e eu começo a nomenclatura justamente por ela, né, indicando aí onde está localizada na minha cadeia. No caso, esse metil, ele está aqui no meu carbono 3. Então, vai ser 3-metil. But, porque eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. Entre o 1 e o 2, eu tenho uma dupla. Então, é de menor número 1-en, representando aí a dupla. E o sufixo O, porque é um hidrocarboneto. Só tenho carbonos e hidrogênios na minha molécula. Por último, os alcadienos. A minha cadeia principal é essa. Vou começar a numerar aqui da direita para a esquerda, por conta aqui das minhas duas duplas ligações. Então, eu tenho uma cadeia de 6 carbonos. Eu começo a numerar pelas minhas ramificações, que eu tenho os meus radicais. Eu tenho 2-metil. E esses metil, eles estão aí localizados no meu carbono 5. Por isso que eu coloco 5,5 de 2, né? Representando aí que eu tenho 2-metil. X, porque eu tenho uma cadeia com 6 carbonos. E as minhas insaturações estão entre 1 e o 2, por isso que eu fico com 1. E entre o 2 e o 3, por isso que eu fico com 2. Então, 1,2 de EN, né? Duas duplas. Termino com O, porque é um hidrocarboneto. Vamos agora desenhar, né? Relembrar aí como desenhar algumas estruturas. Eu coloquei aqui 4 exemplos, onde cada um, né, tem um hidrocarboneto de cadeia aberta diferente. O primeiro exemplo aqui, o AN, representando um alcano. O segundo, o EN, representando um alceno. IN, representando um alcino.
e o último aqui, dien, representando um alcadieno. A primeira coisa que eu faço é ver a quantidade de carbono que eu tenho na cadeia principal. Nesse primeiro exemplo, oct representa que eu tenho 8 carbonos. Então, eu vou colocar aqui uma sequência de 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo. Agora eu vou numerar os meus carbonos, porque eu tenho uma ramificação aí para poder incluir. Então, eu vou colocar aqui como carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo. No meu carbono 3, eu tenho um etil. Então, vamos aqui. No meu carbono 3, eu tenho um etil. O etil é o CH2, CH3. Certo. Agora, eu vou completar com os hidrogênios. Como eu tenho um alcano, eu só tenho ligação simples entre carbonos. E para mim completar com os hidrogênios, eu tenho que lembrar que todo carbono faz 4 ligações. Então, iniciando aí pelo carbono 1, ele só está fazendo uma ligação, então falta mais 3 para ele. O carbono 2, ele está fazendo 2, então vai faltar mais 2. O carbono 3 está fazendo 3 ligações, então vai faltar uma. O carbono 4, uma ligação de um lado, outra do outro, vai faltar 2. O 5 também, só tem uma de um lado e outra do outro. O 6 também, vai faltar 2. O 7 também. E o 8 só está fazendo uma ligação aqui com o carbono de número 7, então vai estar faltando 3 ligações, por isso CH3. O segundo exemplo aí, 4-fenil, 5-metil, hexa 2-eno. Hex significa que eu tenho 6 carbonos. Vamos colocar aqui os nossos 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, vamos numerar os nossos carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho uma dupla ligação. Onde vai estar essa dupla ligação? No carbono 2. Então, eu conto 1, 2, cheguei no carbono 2, ponho uma dupla ligação. Além da dupla, eu também tenho ramificações e vai estar no carbono 4, na qual eu tenho um fenil, esse é o fenil, e uma outra ramificação no carbono 5, onde eu tenho um metil. Certo. O restante das ligações entre carbonos são simples. Eu já coloquei a minha dupla. E agora eu vou completar com o hidrogênio de acordo aí com as ligações do carbono. O carbono 1 está fazendo apenas uma ligação entre o 1 e o 2, então falta mais 3 ligações que são aí com o hidrogênio. O carbono 2 está fazendo 3 ligações, né? Uma dupla de um lado e uma simples do outro, então vai estar faltando apenas uma. O carbono 3 também vai estar fazendo uma dupla de um lado e uma simples do outro, então vai estar faltando apenas um. O carbono 4 está fazendo 3 ligações de um lado com o carbono, com outro carbono de outro lado e com o fenil aqui embaixo, então vai estar faltando apenas um. O carbono 5 também está fazendo 3 ligações, vai estar faltando uma. E o carbono 6 só está fazendo uma ligação aqui com o carbono 5, então vai estar faltando 3 ligações. Vamos agora para o exemplo 3, but-1-ino. Eu não tenho ramificação, eu já começo direto com o meu prefixo. But significa que eu tenho 4 carbonos. Vamos numerar aí a minha cadeia. Carbono 1, 2, 3, 4. Eu vou ter uma tripla ligação que vai estar aí no meu carbono 1. Então, bem aqui no meu carbono 1, eu vou ter, né, uma tripla.
Vamos agora simplesmente completar com o hidrogênio. Se o meu carbono 1 está fazendo uma tripla ligação, ele precisa fazer 4, ele está faltando um hidrogênio. O meu carbono 2, ligando aqui, né, porque o restante das ligações são simples, o meu carbono 2 ele já está completo, porque ele se liga, né, uma tripla de um lado e uma simples do outro. O meu carbono 3, ele vai ter que fazer duas ligações com hidrogênio, porque ele já se ligava, né, com 2 carbonos. E o meu carbono 4 precisa fazer mais 3 ligações, porque ele só tinha uma. Certo, agora o meu último exemplo, que é um alcadieno aí, vou ter duas duplas ligações nessa minha cadeia. Vamos ver a quantidade de carbono que eu tenho, pente. Pente são 5 carbonos. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que eu vou ter aí na minha cadeia principal. Eu tenho duas duplas. Onde vão estar essas duas duplas? No carbono 1 e no 4. Para mim saber isso, vamos numerar a minha cadeia. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 1 e no carbono 4, 1 e no carbono 4, eu vou ter duas duplas ligações. Agora, eu também tenho que ver que eu tenho ramificação nessa minha, né, molécula aí. E onde estão essas ramificações? São 2 metil que eu vou ter aí no meu carbono 3. Então, eu vou colocar um metil aqui para cima e um metil aqui para baixo. Certo? Aqui eu tenho uma cadeia, né, um carbono ligado no outro, e agora só falta eu completar aí com hidrogênio. O meu carbono 1, ele tem uma dupla ligação, como ele tem que fazer 4 ligações, está faltando mais 2, que vai ser com hidrogênio. Então, falta 2 hidrogênios. O meu carbono 2, ele está fazendo uma dupla de um lado e uma simples de outro. Então, falta mais uma ligação para fazer 4. Então, apenas um hidrogênio. O meu carbono 3, ele está completo, ele está fazendo 4 ligações. O meu carbono 4 está fazendo uma dupla de um lado e uma simples de outro. Então, está faltando apenas um hidrogênio. E, para finalizar, o meu carbono 5 está fazendo apenas uma dupla ligação. Falta mais 2 ligações, então, 2 hidrogênios. É isso aí, pessoal. Agora vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.